queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Creio que você está muito alegre, muito feliz nessa noite. É uma noite abençoada, é uma noite feliz, porque obviamente você tem a presença de Deus, amém? Alegria nós podemos estar juntos novamente, louvarmos ao Senhor, bendizermos o Senhor e permitirmos que o Senhor nos renove, nos avive como igreja dele nesses dias. Quero ler um texto com você, quero compartilhar com você nessa noite, que se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Se está ao lado de alguém que não tem uma Bíblia, compartilhe com essa pessoa para que ela possa também acompanhar a leitura do texto. Hebreus 10, verso de número 38. Hebreus capítulo 10, verso 38, a palavra do Senhor assim nos diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Uma complementação do 39 que diz: somos entretanto da fé. Amém? Feche os seus olhos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que tu tragas a nós o entendimento da reflexão da tua palavra, Pai. Que possamos receber a tua palavra revelada do céu e que ela seja pão, Senhor, fresco para nos alimentar durante essa semana. Nós já te agradecemos em o nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Como eu disse, queridos, hoje eu quero te falar sobre uma palavra especial, que é a palavra, você lembrou a palavra que eu falei aquele dia? Amém, não é a palavra amém não. Emuná. Repita comigo, você vai falar em língua estranha agora. Emuná. Tem gente que está com medo de falar, não é palavrão não, pode falar, enche o peito e fala, emuná. Isso, emuná significa fé, é a palavra hebraica que designa a fé. No Novo Testamento, num texto como nós lemos, ela no grego é pistis, é a mesma coisa, fé. Mas eu não quero ficar com o grego, eu quero ficar com o hebraico, que é a língua dos anjos, como dizia um professor meu, né? É a língua do céu, é a língua do povo de Deus. Então, queridos, emuná, fé, é muito mais do que acreditar em alguma coisa. Muitas vezes, nós somos confundidos, muitas vezes nós somos iludidos por interpretações, muitas vezes nós desconhecemos a palavra de Deus como igreja. O que nós mais vemos nos dias atuais são pessoas que falam de coisas que ouviram outros dizerem, mas são pessoas que não adquiriram o exato e o verdadeiro conhecimento daquilo que é falado. Isso, infelizmente, causa um estrago muito grande às pessoas. E as pessoas, por faltar um entender teológico, um entender da palavra de Deus em profundidade, eles pegam textos da Bíblia e eles fazem o que se chama de exegese, ao invés de exegese. Exegese é um termo de estudo e aprofundamento na língua, no entendimento do texto. E na brincadeira a gente chama de exegese porque é algo feito de qualquer maneira, desqualificadamente, que destrói o texto ao invés de construir alguma coisa. Infelizmente isso é feito e praticado por muitos lugares. E as pessoas pegam um texto verdadeiro, um texto nato da palavra, um texto abençoado, um texto de Deus, e o transformam no que bem entendem. E muitas pessoas têm vivido uma fé que não é a fé bíblica, que não é a fé que Deus ensina. E por isso não recebem aquilo que pedem ao Senhor. Por isso não conseguem desfrutar de uma vida com Deus. Porque eles têm um entendimento errado do que é fé. Têm um entendimento errado da palavra de Deus.
E isso causa um estrago muito grande. E é por isso que nós vemos tantas pessoas revoltadas com Deus, dizendo: Deus não me atende, Deus não responde a minha oração, Deus não faz o que eu peço, eu sou dizimista e Deus não cuida de mim, eu dou oferta, Deus não cuida de mim, eu sou bom para as pessoas e eu não recebo bem de volta. Olha, eu me preocupo com todo mundo, ninguém se preocupa comigo. Tudo isso é causado por um falso ensinamento e uma interpretação errada da palavra de Deus. O estrago é imenso na vida das pessoas. E essas pessoas viram as costas, se voltam contra Deus, se revoltam contra Deus e a sua palavra, porque não conseguiram entender exatamente o que a palavra de Deus quer lhe ensinar. E nessa noite eu quero falar especificamente sobre aquilo que Deus tem me falado nesses dias, sobre a emuná, sobre a fé. O que é fé bíblica, irmãos? Quando a gente pergunta e fala de fé com um crente, ele abre a Bíblia em Hebreus 11, verso 1, e ele cita de cor: fé é... Vamos ver se você sabe de cor agora. Fé, o que é fé? Pois é, fé é isso? Está escrito desse jeito, mas a interpretação, o entendimento é esse, que fé é eu acreditar naquilo que eu quero, eu vou ver e vai acontecer? Não é isso que é fé, irmãos. E é por isso que as pessoas estão decepcionadas com Deus, é por isso que as pessoas estão revoltadas com Deus, porque quando você pergunta para um crente se ele tem fé, ele diz: eu tenho fé, eu acredito que aquilo que eu quero vai acontecer, eu acredito que aquilo que eu vejo vai acontecer. Isso não é fé, irmãos. Isso é você crer e querer algo que é para você, e não entender o que é fé. Fé é muito maior do que isso, fé vai além disso, fé vai quando Deus não te agrada, quando Deus não te responde do jeito que você quer, quando Deus não satisfaz o teu coração, você continua crendo, você continua feliz, e você continua sabendo que Ele é seu Pai, que Ele te ama. Fé é muito mais do que esperar receber alguma coisa, irmãos. Fé é muito mais do que esperar um milagre. Fé é muito mais esperar do que ter uma família. Fé é muito mais do que ter uma cura, queridos. Fé é estar em paz com Deus, independente do que acontece à nossa volta. Fé é a certeza viva e verdadeira que Deus me ama, que Deus te ama, além de tudo e mais do que tudo que existe sobre a terra. E eu quero refletir sobre isso com você nessa noite. O que é fé? Eu sigo um rabino e ele fala muito de fé. Todo dia ele dá uma palavra sobre fé. E querido, ele diz que o mais falta na terra é fé. O que mais falta na igreja é fé, o que mais falta no judeu é fé, o que mais falta nas pessoas é fé, porque as pessoas pensam que fé é um mecanismo de receber bênção de Deus, e não é isso que a Bíblia ensina para nós, irmãos. Fé não é um meio para atingir o que você quer, fé não é um meio de você conseguir que Deus faça o que você tem vontade, fé não é o jeito de você ter Deus atendendo os seus desejos, isso não é fé. Isso se chama acreditar no gênio da lâmpada de Aladim. É outra coisa bem diferente. Fé bíblica, fé teológica, fé arquitetada, fé embasada, fé cristã, fé verdadeira. Não é desse jeito, irmãos. Talvez você tenha entrado aqui hoje e diga: o pastor está louco. O pastor não está vendo direito, nem pensando direito. Além de não estar vendo direito, está pensando direito. Eu te garanto uma coisa: estou vendo melhor. Estou vendo melhor. Estou ouvindo melhor, nessa noite, como Deus, no princípio desse culto, durante o louvor, Deus falou no meu coração, eu creio que Ele falou no teu. Deus está querendo, irmãos, nesses dias, avivar a igreja. Nós precisamos voltar ao rudimento da palavra de Deus. Nós precisamos parar com essa ideia de orgulho de uma igreja linda, bonita, e uma igreja viva, que se preocupa uns com os outros. Essa é a igreja do Senhor, porque os prédios não vão para o céu, as cadeiras não vão para o céu, os recursos não vão para o céu, quem vai para o céu é você. Amém? Aproveita então, dá uma cutucada nesse mano lindo, nessa mana linda do teu lado e diz: é você que vai comigo para o céu. Glória a Deus.
Recebeu com felicidade essa notícia? É você que o Senhor quer, e não o que você tem. Fé é você estar feliz com teu pai, e não com o que o teu pai vai te dar. Porque o que ele te dá é consequência da sua vida com ele, e não consequência de você crer que ele vai atender as suas necessidades apenas e pura e simplesmente. O que é fé então, queridos? E eu quero dizer para você o que esse homem disse sobre fé, e eu acho fantástico, maravilhoso. Ele diz: fé é saber que nós temos um pai que nos ama, querido. É você levantar amanhã de manhã, e não interessa se você vai ter que trabalhar, se amanhã vai estar quente, vai estar difícil, mas você vai levantar e vai dizer: tem um Deus no céu que me ama, tem um Deus no céu que me criou, tem um Deus no céu que olha para mim, e que hoje estará comigo. Fé, irmãos, é você saber que você tem um pai que faz somente coisas boas para os seus filhos. O nosso Deus, Ele não quer coisas ruins para nós, Ele quer coisas boas, meu amado. Você precisa entender que fé é você crer que tem um pai que faz isso. O seu pai natural, aquele que te gerou, Ele não te mataria, Ele não te daria coisas ruins. Imagina Deus, que é o pai por excelência, que é o pai que te criou, te projetou, te analisou, te aperfeiçoa a cada dia. O quão bem Ele quer você, querido. Fé é isso, querido. Mas Ele vai além. Ele diz que nós precisamos conversar com Deus. É por isso que nós temos uma fé deturpada, porque às vezes nós não conversamos com Deus. Nós achamos que oramos para Deus e Deus é obrigado a fazer o que nós queremos. Deus não tem obrigação com você nem comigo de fazer o que nós queremos. Deus tem sim amor por nós e o melhor para a nossa vida, queridos. Precisamos conversar com Deus todos os dias, em todos os momentos. Precisamos falar com Ele: Senhor, eu estou caminhando na direção certa? Será que a fé que eu tenho é uma fé verdadeira? Será que a minha fé é uma fé viva? Ou eu estou interpretando, entendendo errado a Tua palavra, e achando que fé é eu? O Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me dar emprego, o Senhor tem que salvar todo mundo por quem eu oro, o Senhor tem que mudar o mundo, o Senhor tem que resolver o problema de todo mundo. Será que é isso que é fé? Não, queridos. Fé é você saber que Deus está cuidando de você, independente das circunstâncias ao seu redor, independente dos problemas, porque se a gente entender direitinho a palavra de Deus, nós vamos ver que os leões estão ao nosso redor, que os inimigos estão se levantando, que a zombaria contra a igreja do Senhor cada dia vai ser pior. Mas, querido, Ele está cuidando de cada um de nós. Isso é fé, amigo. Isso é fé, minha amiga. Isso é fé, meu irmão e minha irmã. Crer. Deus não deixa o controle das coisas. Oh, teu marido está criando problema, teu marido enche a cara, teu marido não se converte, teu marido até pode te agredir, querido, e você dizer: meu Deus, Deus não atende a minha oração. Não, querido, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, mas Ele precisa querer Deus, porque Deus não obriga ninguém a mudar. É você que está entendendo fé errado. Você pode ter a maior fé do mundo, mas a sua fé em Deus não é capaz de mudar pessoas, porque pessoas só mudam quando tomam a decisão de deixar que Deus as mude. Quando eu mudo, as coisas mudam. Se eu não mudo, nada muda. Jesus diz: estou à porta e bato. Se a porta se abre, ele entra e ele ceia. Mas se a porta não se abre, nada será feito, porque Deus nos ama tanto que Deus respeita o nosso direito de escolha, e eu posso dizer não para Deus. Você está entendendo o que eu quero te passar nessa noite, meu irmão? Você está sofrendo às vezes porque você não compreende. Você tem fé, mas a sua fé ela não é capaz de mudar essas coisas, porque ela não é feita para isso. A sua fé não é feita para isso.
A sua fé existe, a minha fé, para nós estarmos bem com Deus. E sabemos que Ele está cuidando de nós em todas as coisas. Mas, querido, quem diz que pela sua fé você vai salvar alguém? Eu pergunto para você nessa noite, quem aqui dentro ou fora daqui pode me confirmar que salvou alguém e levou alguém para o céu? Porque se você fez isso, o seu nome não é homem, é Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado. Não é a minha palavra, não é o meu testemunho, é o Espírito Santo que entra na pessoa no momento que ele se abre e o convence do seu pecado. Há o arrependimento e há uma transformação de vida. Não é você? Então ninguém salva ninguém, só o Espírito Santo é capaz de convencer alguém do seu pecado. E às vezes nós sofremos por isso, queridos. E nós começamos a sofrer e ter uma vida triste, uma vida de reclamação, uma vida de murmúrio contra Deus, e começamos a falar mal com Deus. Meu Deus, nada melhora no meu trabalho, nada melhora na minha casa, as coisas não acontecem. Querido, você está no caminho errado, você não está entendendo a Bíblia. Quem te ensinou errado. Você pode ter passado 100 anos na igreja e aprendeu errado. Você está sofrendo de bobeira. Você está acabando com a sua felicidade de bobeira. Porque fé não é isso, meu amigo, nem minha amiga. Fé é você estar bem com Deus. E eu estou bem com Deus independente de qualquer pessoa. Você pode estar bem com Deus independente de qualquer pessoa. Porque nós cremos nele e sabemos que ele nos ama e fará tudo para o nosso bem. Amém? Você entende isso? As guerras não vão parar, as doenças não vão parar, os problemas não vão parar, o diabo não vai parar de se levantar contra você, os inimigos não vão parar de falar mal de você, querido, mas o Senhor está com você. Isso é fé, querido. E nessa noite eu quero te sacudir, eu quero te animar, para você sair daqui crendo e entendendo o que é fé. Não reclame, não desanime. As pessoas não estão mudando, não é sua culpa, não é a sua oração que não é ouvida. Deus não perde uma oração, meu amado e minha amada. Todas as orações, sejam justas, sejam boas, sejam ruins, chegam a Deus, porque Deus ouve tudo, Deus sabe tudo, Deus percebe tudo. Deus nunca deixou de te ouvir, Deus nunca deixou de te escutar, Ele nunca deixou de ver as suas lágrimas, Ele nunca deixou de ver o seu choro, Ele nunca deixou de ver a sua angústia, mas não é por isso que as coisas vão ser do jeito que você quer, porque a gente não pode mudar o propósito e o plano de Deus, que está na Bíblia, irmãos. E eu vou te falar de algumas questões de fé, que tem trazido um grande desastre no meio das pessoas nos dias de hoje. A gente, quando fala de fé, nós podemos ver vários tipos de fé, querido. Entenda uma coisa, ser crente, estar em Jesus não é estar vacinado contra o mal desse mundo, porque nós vivemos num planeta onde o pecado entrou por Adão e Eva, e esse pecado nos atinge até os dias de hoje, queridos. Por que você acha que existe inflação, desemprego, guerra, fome, doença? Hein? Só porque o diabo é ruim? Não, querido. São consequências da entrada do pecado na vida do ser humano. A própria palavra de Deus diz para nós que o mundo jaz. O que é isso? Ele está morto no maligno. O mundo é como um cemitério. Pessoas mortas no maligno. Então nós estamos nesse mundo vivendo. Então as consequências desse pecado, querendo ou não, elas vão nos atingir vez ou outra. Cada um de nós, um dia ou outro, querendo ou não, gostando ou não, vai passar no deserto, vai passar no momento de adversidade, vai passar no momento de constrangimento, vai passar o momento de tristeza, vai passar o momento de sofrimento, porque aceitar Jesus, essa palhaçada que dizem, pare de sofrer, se aceitou Jesus não sofre, isso é a maior palhaçada, é a maior mentira, porque isso não é bíblico, isso é pelo contrário, isso é maligno. O próprio Jesus sofreu ou não sofreu? Jesus sofreu na cruz? Sim ou não?
Os discípulos sofreram ou não sofreram? Eles pararam de sofrer porque tinham Jesus na sua vida? Então isso é uma mentira que pregam por aí. Isso não é verdade. O sofrimento existe, ele acontece, e o sofrimento é necessário porque ele amadurece a gente. Ele nos faz crescer e entender verdadeiramente a palavra do Senhor. Então a gente não pode tirar essas coisas, são consequências da entrada do pecado na vida do ser humano. Não é falta de fé, não tem nada de errado com você, meu amado e minha amada. Não há nada de errado com você. O errado está nos outros, e você não tem o poder de mudar ninguém. Você não tem o poder de mudar nada. Essa é a grande verdade. Nós precisamos orar e pedir a Deus para que as pessoas abram os olhos e eles deem a Deus a oportunidade de mudá-los. É isso que a gente precisa, e eu diria, iria mais longe. Além da gente ter uma fé errada, a gente ora errado. A gente ora errado. Tem gente dando ordem para Deus, mandando Deus fazer as coisas. Tem gente botando Deus na parede. Senhor, se o Senhor não fizer isso, nunca mais eu te sirvo. Oh Deus, eu sou fulano, eu tenho crédito contigo. Que crédito que você tem com Deus ou eu, irmão? Nós somos servos, somos chamados para servir, somos chamados para fazer. Nós não temos crédito nenhum com Deus, não merecemos nada. Tudo que recebemos de Deus é porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Isso é fé. Isso é fé. Não tem nada de errado com você. Para de pensar. A maioria dos crentes nos dias de hoje sofre e vive em sofrimento e pondo outras pessoas em sofrimento, porque não entende a palavra de Deus. Então vamos ver algumas questões de fé. Existe uma fé cega. Existe uma fé louca. Existe uma fé desequilibrada. Ou você acha que não tem? Você já conheceu alguém que tem uma fé doida? Uma fé cega? Eu já conheci. Eu já conheci gente que olha para a parede e fala, isso aqui é um monte de tijolo. E acabou. Nem Deus convence ele que a parede é um monte de pedra, alguma coisa. Ele vai acreditar no que ele quer. Pastor, mas que doideira é essa? Onde está isso? Na Bíblia, irmão. Você lembra de um cara chamado Caim? Lembra de outro cara chamado Abel? Os dois foram criados pelos mesmos pais. Foram criados no mesmo ambiente. Receberam o mesmo conceito sobre Deus. Receberam a mesma educação. Abel era uma pessoa e Caim era o verso dele, era outra coisa diferente. Abel oferece para Deus um sacrifício que é aceito, porque Abel oferece de coração, porque Abel, ele está ali não para corromper Deus, ele está ali para agradar a Deus, então ele dá o seu melhor, ele oferece o seu melhor. Mas Caim é um cara que tem uma fé cega, ele está oferecendo algo interessado no que Deus pode fazer por ele. Ele está oferecendo algo para Deus, revoltado com Deus, já aborrecido no estilo, eu estou fazendo e eu estou ofertando, o Senhor tem juízo, me atenda direito. É por aí o negócio, irmãos, trazendo para a simplicidade da nossa linguagem hoje. Caim, esse cara, é o cara que tem uma fé cega. Quanta gente, irmãos, tem uma fé cega e louca, quer pôr Deus na parede, quer dizer que se Deus não fizer, não vai acontecer, ele não quer nem saber mais de Deus. Quantas pessoas estão ameaçando Deus por uma cura? Deus não tem obrigação de te curar. Aonde está isso na Bíblia? Caim é o tipo do louco que tem uma fé cega, uma fé doentia, uma fé egoísta, uma fé que ele acha que existe para atender o seu desejo. Somente isso, irmãos. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Você já parou para pensar nas orações que você faz no dia a dia, que eu faço, que nós fazemos de um modo geral? 90% nós pedimos, 10% nós agradecemos. Às vezes nem lembramos de agradecer. A gente pede Deus para cuidar da nossa saúde, a gente pede Deus para cuidar da nossa família, a gente pede Deus para dar comida, a gente pede Deus para dar emprego, a gente pede Deus para dar provisão, e a gente raramente diz, obrigado Senhor pelo que está na mesa, obrigado Senhor pela família que o Senhor já me deu, obrigado Senhor, porque mesmo com problemas eu tenho um trabalho, obrigado Senhor, que mesmo com problemas de saúde, mas eu ainda tenho saúde. A gente raramente faz isso, irmãos. A gente só vai pedindo,
só vai egoisticamente correndo para o lado de Deus. Essa fé é uma fé desequilibrada, é uma fé doentia, é uma fé que não nos levará para mais próximos de Deus, que não nos levará para o céu, mas pelo contrário, vai cada dia nos prender mais aqui na terra, mais e mais na terra. Eu volto a te dizer, o que é da terra não entra no céu. O que é da terra ficará na terra. Lembre-se sempre disso. Então essa fé doentia, cega, é a fé que Caim manifesta. Mas quantas pessoas nos dias de hoje mantêm essa fé cega? Uma fé que não questiona, uma fé que não pergunta, uma fé que não conversa. Tem pessoas que se dizem cheios de fé, mas não conversam com Deus, não leem a Bíblia, não procuram entender a palavra de Deus, não se questionam dos atos praticados no dia a dia e se acham superiores aos outros, egoístas, amantes de si mesmos. Essa fé é uma fé cega, é uma fé doentia. A gente poderia citar isso até nível de religião, mas eu não quero entrar nessa situação, porque isso dá processo nos dias de hoje, né? Há muita conversa fiada. Mas quantas pessoas aí acham que fé, você pode matar o outro que discorda de você? Que fé você pode agredir a pessoa que discorda de você? Que fé você pode tomar o que é do outro? Quantos malucos aí têm uma fé cega? E eu posso te contar uma experiência que eu vi. Ninguém me contou, não, eu vivi, de um pastor totalmente cego e desequilibrado, ensinando na televisão o indivíduo a sair na rua, olhar o carro que ele gostou, pôr as mãos nele e tomar posse. Isso é roubo. Isso é roubo, irmão. Meu carro está ali fora, está pago. Não devo nada a ninguém. Meu não, da minha mulher, né? É da minha mulher que me empresta, né? Que tudo é dela. O meu carro está ali, rapaz. Você não vai botar a mão nele e falar com Deus, você está tomando posse dele não, que eu vou te chamar de ladrão. Eu vou te chamar e vou provar na Bíblia que você é ladrão. Você é ladrão safado. Quem pastor vai ensinar isso na televisão, a pessoa a fazer isso, irmãos? Você pode sim se levantar e pedir, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso fazer a obra, eu preciso ir para a igreja, eu preciso trabalhar, eu preciso visitar. Senhor, aquele carro, aquele modelo ali me interessa. Se o Senhor me der um daquele, eu fico muito feliz, glória a Deus. Mas não aquele tem nome. Aquele é meu, e eu não vou te dar ele, não posso ficar até, se eu pudesse, até se eu tivesse dois, eu até te dava, né? Mas não tem, só tem um. Entendeu, querido? Isso é fé cega, irmãos. Quantas pessoas estão dentro das igrejas fazendo essas besteiras? Quantas pessoas estão dentro das igrejas fazendo isso? Você quer ver uma atitude cega de fé? Fazer o que a Bíblia diz para não fazer, e depois ficar apelando para Deus. Você quer ver um negócio? Vou te dar um exemplo aqui agora, ó. Vai doer, hein? Está preparado aí? Vai doer, vai sentir, hein? Vai sentir, hein? Julgo desigual. O cara está na igreja, no Senhor, caso com a mulher descrente. Vou arriscar. Deus vai convertê-la. Ou Deus vai fazer a obra nela, porque eu sou muito santo. Não vai. Você está fazendo o que Deus falou para não fazer. Você acha que Deus trabalha com coisa errada? Tem maluco dentro da igreja hoje, levando a conta para Deus pagar da dívida que ele fez. Você acha que Deus vai jogar um saco de dinheiro na porta da sua casa? Essa palhaçada aí de que a dívida sumiu no banco, que o cartão de crédito, isso é mentira. Deus não é caloteiro, Deus não é safado, e o crente que fala isso é crente safado, que chama Deus de safado. Porque se você fez dívida, você tem que pagar. Deus não vai sumir com processo contra você daquilo que você fez de errado. Irmãos, isso é uma fé louca, desequilibrada. Eu querer que Deus resolva o problema que eu causei. A Bíblia é muito franca com relação a isso. Se eu saio ali, agrido o irmão na porta da igreja, dou um tabefe nele, adianta eu orar? Eu tenho que me arrepender, ele vai pedir perdão a ele, é isso que eu tenho que fazer, irmão. É isso que eu tenho que fazer, não é jogar para Deus o problema, não. Quanta gente está vivendo uma fé cega como essa, irmãos? Arrumando confusão. Eu gosto muito do Cláudio Duarte. Cláudio Duarte diz uma coisa que eu acho muito interessante. Dizer que estava num gabinete na igreja, e uma pessoa procura ele e diz assim, pastor, o diabo quer me matar. Eu falei, é mesmo, irmão? Só você? Acho que é todo mundo, hein? Por que você está falando isso? Pastor, a fatura do cartão de crédito é gigantesca. O diabo está querendo me destruir financeiramente. Eu falei, é mesmo, irmão? Senta aqui, me dá a fatura aí. Eu vou pegar uma caneta, eu vou te falar o que é a dívida e onde foi.
Aí você me fala, é o diabo, eu marco. Se não for o diabo, eu não marco, que é sua. E foi fazendo. Aí falou, mas não estou entendendo, não tem nada que o diabo comprou. Você. Como é que o diabo é culpado da sua dívida, rapaz? Vai criar vergonha na cara. Irmãos, aí quer jogar para Deus, quer orar. Entenda isso, irmãos. A gente precisa entender o que é fé, irmãos. Deus resolverá o que você não resolve. Milagre é aquilo que Deus faz que o homem não pode fazer. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu saio com a minha esposa aqui do culto hoje à noite e digo para vocês, vamos todos nós agora lá para a churrascaria jantar. Eu digo para vocês, Marquinhos deu até um glória ali. Eu digo para vocês, pede o que quiser que eu não estou nem aí. Que o cartão vai passar no final. Isso é fé, né, que o cartão vai passar, né? É doideira, tá? Não é fé, não. Aí vocês comem tudo que vocês quiserem de bom, de melhor. Sai de todo mundo empazinado, querendo tomar um sal de fruta. Infelizmente a Lídia, acho que ela não está aí, né? Que a Lídia que tem boldo. Gosta de um boldo para descarregar depois de comer um pouquinho, né? Brincadeira, né? Estou falando de todo amor e respeito a ela. Eu gosto de brincar com ela. Então, querida, aí você sai dali querendo tomar um sal de fruta, às vezes vai passar no cartão de crédito sal de fruta também, a conta gigantesca. Aí o pastor pega lá e mete o cartão, sai morrendo de rir. Aí no outro dia ele vira e fala assim, oh Jesus, 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 onde eu estava com a cabeça, Jesus, o diabo me amou um laço, Deus. Nem que eu vou pagar essa conta, Deus, manda o dinheiro para mim. Igreja, eu paguei o jantar de vocês, me dá uma oferta para pagar a conta. Ué, você acha que Deus vai mover essa oração? Você acha que Deus vai fazer milagre com um imbecil que foi lá e gastou tudo, sabendo que está errado, irmãos? Isso é uma fé cega, isso é uma fé estúpida, isso é uma fé idiota. Pedir para Deus resolver um problema que nunca precisou existir. Pastor, mas você está falando brabo hoje, está falando umas palavras duras, estúpidas. É, irmão, a gente precisa ouvir essa palavra nos dias de hoje. Parar com essa conversa fiada idiota aí, de que Deus paga as suas contas. Deus não paga as suas contas. Deus te abençoa para você quitar as suas contas. Deus te prospera para você pagar as suas contas. Deus te abençoa para você ter juízo financeiro e cuidado que Deus põe nas tuas mãos. Você viu Deus pagando conta de Abraão? Você viu Deus pagando conta de Isaac? É conversa fiada, e quem fala isso não lê Bíblia. Quem fala isso é mentiroso. Eu diria mais, são pessoas que estão envolvidas pelo maligno. Essa é a grande verdade, irmãos. Essa é a grande verdade. Porque Deus nos deu juízo, Deus nos deu entendimento para trabalhar as coisas. Deus nos deu a capacidade administrativa. Então, essa fé é uma fé destruidora, é uma fé doentia, é uma fé que acha que todo problema Deus vai resolver para você. E não é assim que funciona. Ah, pastor, eu não concordo, estou revoltado, o senhor está falando. Amanhã é segunda-feira, arruma uma garrafa de café, vamos sentar. Eu, você e Dona Bíblia. E vamos ver se você me convence ou eu te convenço. Vamos ver quem é que tem mais poder, a palavra de Deus ou a sua cabecinha fraca. Tem medo de desafio, não, estou aí para isso mesmo, é para isso que nós fomos treinados, é para isso que nós somos chamados, é para isso que a gente está aí para ensinar as pessoas. Temos que parar de palhaçada com essa fé idiota, essa fé doentia, que muita gente está praticando por aí, irmãos. Fé é você saber que Deus, Ele vai cuidar de você sim, irmão, mas não vai fazer bobagem por aí não, não vai fazer palhaçada não. Ah, eu creio em Deus, vou pular do alto do prédio, o maior prédio de Itaperuna, que os anjos vão me amparar. Nem Jesus fez uma doideira dessa, o diabo foi que falou com ele para fazer. É, irmão, juízo, vamos ler Bíblia, vamos aprender Bíblia, vamos parar de tanta gritaria, de tanta rodopiação com peão, de tanto profeta maluco, e vamos ler Bíblia, porque é Bíblia que nos mantém firmes na presença de Deus, irmãos. Segunda fé, uma fé racional. Tem gente que só acredita naquilo que as suas mãos tocam. Você já viu gente assim? Eu conheço um monte de gente. Irmão, pode fazer assim que dá certo, porque eu tenho experiência. Eu já fiz, funciona, é desse jeito. Eu tenho fé que vai dar certo o que eu estou mandando você fazer. Isso é fé racional? Está na Bíblia? Tomé!
Senhor, se eu botar a mão e ver as feridas, se eu sentir as feridas, eu sei que é o Senhor. Agora, se eu não tocar e não ver os buracos aí, não adianta nada para mim, não. Essa fé é outra fé doentia, irmãos. Quanta gente dentro das igrejas está vivendo essa fé. A fé do 2 mais 2 dá 4, nunca vai ser diferente disso. A fé eu tenho que botar a mão para acreditar. A fé eu só acredito tendo as provas materiais. Eu só acredito nas experiências que eu vivenciei. Não, irmãos. Tem coisas que vão muito mais além do que isso. Essa fé também é doentia, porque a nossa razão e a nossa capacidade humana não é capaz de mover o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é movido pela nossa fé nele, na nossa esperança nele e pelo milagre que só ele pode realizar. Então a fé racional é uma fé doentia, é uma fé que acaba com as pessoas. Vocês se lembram daquele filme tão bonito aí, do Jack da Rose lá do Titanic? Não, um filme bonito, todo mundo gosta de ver aquilo, etc e tal, né? O que os engenheiros que fizeram o Titanic disseram? Nada é capaz de afundar esse navio. Um pedaço de gelo foi lá e gelo contra aço. Gelo contra aço. O Titanic está afundado há muitos e muitos anos, milhares de pessoas sucumbiram. Por quê? Por causa de uma fé racional. Opa, eu sou o cara, o que eu digo é o que acontece, só eu e acabou. Não, tem que ser botar a mão, tem que fazer, tem que ser daquele jeito. A fé racional é tão perigosa quanto a fé doentia cega, que acredita sem questionar nada. Terceira fé, vou apressar aqui para a gente poder terminar, senão a hora vai embora. Terceira fé, a fé emocional, queridos. Quantas pessoas vivem pelas suas emoções? Vocês sabem a dificuldade que eu estou passando. O problema que eu estou passando visual. Estou enfrentando talvez o momento mais difícil da minha vida hoje. Porque não tem coisa pior para um pastor do que não estar enxergando bem, não conseguir ler direito. Né? As dificuldades, os problemas, né? Não consigo ver direito a minha bela esposa para admirá-la, minha filha, meu filho. Estou preocupado lá na frente, quero ver meus netos, né? Ainda tenho esperança de ter neto ainda. Não sei, meus filhos não querem me ajudar não, mas ainda tenho esperança de ver os netinhos. Enquanto isso, as crianças da igreja vão assumindo a posição, vou adotando tudo como neto aí, né? Abraçando, brincando com as crianças. Mas, queridos, a fé emocional, ela é um perigo, porque a fé emocional, ela só funciona na hora que você está cheio de emoção, está no calor do que você está experimentando. Vai dizer que você não viveu um momento emocional na sua vida ainda? Ah, meu irmão, todos nós vivemos todo dia, queridos, todo dia. Quando a gente recebe um elogio, o que a gente faz? A gente cresce, não cresce? A gente sente crescer. Rapaz, quando Deus fala então alguma coisa com a gente parece que vira um gigante, fica maior do que Golias, né? É bom, a gente infla, né? E fala, ai, Deus está falando comigo coisa boa, a minha emoção está crescendo. Quando você tem uma experiência com Deus, de uma visão, de uma palavra, de alguém que conta e diz assim, poxa, né, ontem sexta-feira você viu isso lá, a irmã contando, né? Primeira vez que eu fui na igreja, orei por ela, Deus mostrou o que era e ela foi curada. Chegou no médico, o médico falou, vamos ver se é verdade. Fez o exame, ela estava curada mesmo. Aí toda vez ela me conta isso, aí eu murcho com uma bola seca assim, que eu falo assim, misericórdia, Jeová, o que é isso? Nós não podemos levar a glória de Deus, Deus é Deus, é Ele que faz. Mas na hora não é bom, a gente não se sente bem, pô, Deus me usou, né? Que bacana, né? Você orar e a pessoa recebeu. Que felicidade, que alegria, que coisa boa. Isso é emoção, irmão. A emoção é perigosa. Nós não podemos viver por emoções, porque pelas emoções nós tomamos as piores decisões da nossa vida. São pelas emoções que as pessoas têm os piores casamentos. São pelas emoções que as pessoas acabam com suas vidas tendo experiências que não agradam a Deus. São pelas emoções que as pessoas abandonam o caminho de Deus. São pelas emoções, pelo não estar arrepiado, pelo não estar sentindo calor, pelo não estar sentindo não sei o quê, que diz que o culto não foi bom. As emoções são perigosas. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Pastor, mas que fé emocional é essa que tem na Bíblia, que o cara faz bobagem? Irmão, você nunca ouviu falar de Pedrão?
O nosso querido Pedrão, irmão, era um homem altamente emocional. Pedrão saca a espada, corta a orelha do soldado, Jesus cola, e se bobear, ele cortava a outra logo depois. Pedrão é emocional, cara. Pedrão está dentro do barco. Jesus aparece e diz, sou eu, cara. Aí você, manda eu ir teu encontro. Isso eu até gosto nele, que ele é ousado. Mas no momento que Jesus fala, vem, e ele pula na água, ele fica firme, parece que pulou em cima de um monte de tijolo, não tem água ali, não tem nada, ele está firme. Ele está emocionado, irmãos. Ele está contagiado pela presença do Senhor. É bom? É. Mas quando passa a emoção, o que acontece com Pedro? O que houve, Tiago, com ele? Afundou. Passou a emoção, ele afunda. Tem que gritar socorro, me socorre, Senhor. Me dá a mão, estou morrendo. Eu vou para o beleléu. Emoção, querido, fé emocional é um perigo. Você está cheio, saiu do culto animado, e no culto o pregador falou bem, vamos começar uma obra aqui, você arranca o carro, o documento do seu carro, e dá de presente para a igreja de oferta. Amanhã te bate um arrependimento, uma tristeza, ou quando você chegar em casa, a tua mulher te pegar pelo pescoço. Aí você, a emoção passou do calor do culto, você fala, que besteira que eu fiz. Vai dizer que você não conhece alguém assim? Conheço um monte. Você sabe o que aconteceu comigo na igreja? Um irmão chega para mim, fiz uma campanha, precisamos comprar um bebedouro para a igreja. A água está ruim. Vamos comprar, quem pode dar? Se você pode dar 5, dê 5, mas olha, eu preciso de 10 parcelas de 5 para fechar lá com a loja. Você pode dar 20? Dá 20, 10 de 20. Pode dar 1? Dá 10 de 1. Faça de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Deus é que convence o homem da oferta. Oferta não é dízimo. Dízimo é limitado, é 10%. Quem não dá 10% não é dizimista. É mentiroso. Ele dá um dinheiro, mas ele não é dizimista. Está escrito na Bíblia. Dízimo é a 10ª parte de alguma coisa. Acabou, não tem discussão. Nem no hebraico, nem no grego. Agora, oferta, a Bíblia não diz quanto que é. Você pode dar a sua casa, você pode dar R$1, você pode dar 50 centavos. É o que Deus falou com você. É outra história. Aí passa um tempo, estão pagando o bebedouro, graças a Deus, glória a Deus, o tesoureiro fala, pastor, está quase acabando. Aí o irmão chega perto de mim e fala assim, chorando, pastor, eu estou com um problema muito sério, pastor, sei o que eu vou fazer. Pastor, eu fiz a campanha do bebedouro, eu não consegui pagar 2 prestações. Eu paguei uma só. E a gente nem sabia. Porque a gente vai ficar vigiando a vida dos outros, né? Não consegui pagar, só uma. Eu não consigo pagar, estou devendo as 9, pastor. Eu queria que o senhor me liberasse desse compromisso. Falei, eu? Você fala com Deus, você tratou com ele, não foi comigo? Eu não tenho autoridade de te liberar, não. Você pede a ele, fala com Deus, eu creio que Deus te ama, Deus entende os seus problemas, e ele vai resolver numa boa com você, mas não joga isso para mim não, cara. Você não tratou nada comigo, não vem com esse negócio não. Emoção, o cara não tinha R$1. Irmãos, eu participei de associação, eu não sei se você ouviu falar de uma associação de profissionais liberais. Então a gente ia dar treinamento, né, em várias cidades, treinar líderes, essas coisas assim. Chegava lá, tinha uma oferta. E nessa oferta tinha muita gente que tinha dinheiro. Eu via gente preencher cheque pré-datado, naquela época, de R$10.000. R$10.000. Um irmão da nossa igreja na época, eu conversei com ele, falei com ele, falei, irmão, você não acha que você está indo muito depressa não, irmão? Você já orou, falou com Deus, cara? Você está dando um monte de cheque, eu vi você dando cheque lá pré-datado, irmão. Como é que você vai pagar isso depois? A sua empresa está indo tão bem assim, irmão? Ô, rapaz, que é isso, rapaz? Você vai falar isso comigo, rapaz? Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo nível, eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Falei, irmão, cuidado, irmão. 10% de uma coisa em 10 vezes é 100%. Você vai acabar com a tua empresa. Espera aí, cara, não é assim que funciona não, hein? Ensinei ele como é que ele devia agir, expliquei. Não quis me escutar. Você sabe o que aconteceu com ele? Quebrou. Faliu. Perdeu tudo. Uma vergonha para a igreja. Ficou precisando depois de bolsa de cesta básica na igreja, porque, emocional. Não orou, não pediu direção de Deus e não sabia ouvir Deus, ouvir o coração. Esse dia eu brinquei com a Sandra, aliás, hoje,
Nós estamos para tomar uma decisão de uma coisa, e ela falou assim, eu estou pedindo para Deus falar o teu coração. Eu falei, não fala não, porque o coração é enganoso. Não fala no meu coração não, que ele é enganoso, fala na minha mente. Fala na minha mente. Deus fala na nossa mente. Deus não fala nas suas emoções. Para com isso, porque a emoção é enganosa, irmãos. Você já viu um rapaz apaixonado, uma moça apaixonada? É capaz de fazer as maiores besteiras. Por que você acha que um rapaz, uma moça inteligente, bonita, e eu falo que eu prego teologia prática, eu não prego teologia teórica. Eu estou falando de tudo que eu falo na igreja, foi porque eu vivenciei nas igrejas que eu passei. Uma moça bonita namorar um cara com tornozeleira que saiu do presídio, o que faz isso? Está de paixão, emoção, ela está apaixonada pelas palavras daquele cara, pela talvez até a beleza que ele tenha, mas isso é uma coisa que ela devia entrar? Nunca. Nunca, nenhum pai ia querer isso. Nenhum pai ia querer isso. Mas ela entra e fica apaixonada e cega. Por quê? Porque ela está vivendo um momento altamente emocional. Ela não vê defeito, ela não vê nada de errado, ela só vê o que os olhos dela querem ver. E aí ela se apaixona por aquele cara do jeito que está, e ela vai atrás dele. Por que você acha que alguém sai da igreja, sai de dentro da sua casa linda, maravilhosa, com um pai e uma mãe que ama, uma menina bonita, nos seus 14, 15 anos de idade, e vai parar dentro de uma boca de fumo pegar droga? Porque ela está vivendo emoção, influência de pessoas que estão dizendo para ela que aquele barato é legal, que aquilo é bacana, que aquilo é gostoso. Ela está tão apaixonada por aquilo, que ela larga papai e mamãe que amam ela, criaram ela igual uma boneca dentro de casa, dando do melhor para ela ir nesse lugar desgraçado, atrás de desgraça para a sua vida. Isso é emoção, irmãos. As piores coisas que você pode fazer na sua vida são geradas pelas emoções. Então a fé emocional, ela te faz afundar. A fé emocional te faz entrar no buraco. Essa fé não é a fé verdadeira. Então você já viu, tem fé cega, tem fé emocional, tem fé racional, nenhuma delas presta. Qual é a fé então, pastor, que vale? É a fé verdadeira, é a fé emuná, é a fé da palavra de Deus, é o que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia ensina que existe um tipo de fé que vai trazer resultados positivos na nossa vida, se nós vivenciarmos essa fé da maneira correta. Qual é essa fé então? É a fé que eu quero te falar agora, é a fé que está lá em Mateus 8,8, é a fé do centurião, que Jesus chega naquele homem, ele pede para visitar e curar o servo, e ele fala assim, Senhor, não precisa na minha casa não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu comando homens, eu dou ordens e eles cumprem, e eu sei que se eu falar aqui agora, o meu servo lá vai receber a cura. Isso é fé verdadeira, irmãos. Essa é a fé verdadeira, não é de emoção, não é uma fé que me leva a seguir alguém, porque essa pessoa me empolga, que não me leva a estar numa igreja, porque aquela igreja é bonita e tem música maravilhosa, tem carrão na porta, tem um monte de coisa. Não, essa fé é uma fé que ela mexe com a minha mente, que ela mexe com a minha emoção, que ela mexe com o meu espírito, e ela me leva a entender que é Deus que está fazendo e não o homem. Aquele centurião olha para Jesus e ele sabe que o que está acontecendo ali, que aquele homem que está na sua frente não é um homem comum, que aquele homem é filho de Deus, que ele é diferente de tudo que já passou pela terra. Essa fé é a fé verdadeira, é a fé que não precisa tocar, é a fé que não precisa ser provada, é a fé que não precisa de arrepio, que não precisa sentir calor, é a fé que entende que em nome de Jesus foi falado, em nome de Jesus será realizado. Essa é a fé verdadeira, queridos. Esse homem, ele não tinha dúvidas, esse homem tinha certeza, ela é embasada na palavra de Deus. Qual é a fé verdadeira, irmãos? É a fé quando nós oramos sobre a palavra de Deus. Você não vai pôr a Bíblia no chão e subir em cima dela, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai orar sobre a palavra. O que a Bíblia diz lá em Marcos 16? Opa, aqueles que crerem em mim, em meu nome, expulsarão demônios. Então você pode expulsar demônio em nome de Jesus. A Bíblia diz.
Opa, você pode impor as mãos sobre doentes e orar, e Jesus vai curar. É a Bíblia. Estamos orando sobre a palavra. É fé verdadeira, queridos. Agora, se você ora contra a Bíblia, não vai dar certo. Já teve gente que chegou perto de mim e falou assim: pastor, ora para o fulano largar a mulher e casar comigo. Eu falei: você está amarrado em nome de Jesus. Você está amarrado, isso é demoníaco. Nunca mais voltou na igreja. Nunca mais. Mas eu prefiro que não volte e aprenda o certo do que queira viver o errado. Irmãos, a fé é verdadeira. Você não pode orar contra a Bíblia, irmãos. Você não pode orar, fazer besteira e depois ficar orando para Deus resolver. Casa com um sujeito ruim e depois quer que Deus conserta. Casa com a mulher ruim, quer que Deus conserta. Não sabe lidar com a esposa dentro de casa, não cuida dela bem, trata mal e quer que Deus faça um milagre na mulher. Opa, que isso, irmãos? Olha o tempo que nós vivemos hoje. Nós vivemos um tempo de um evangelho de palhaçada hoje, onde tem uns pastores ponta de aterro que estão orando para os outros emagrecer. Vai, fecha a boca, para de comer, vai fazer exercício, irmão. Para com isso, para de palhaçada. Querido, a palavra de Deus é séria, as pessoas estão levando isso aí para palhaçada. Esses dias eu vi o cara lá, gordão, e o sujeito orando por ele. E olha como ele está emagrecendo, olha como ele está emagrecendo, olha como ele está emagrecendo. De repente ele puxou a calça do cara com força e nada, e não cedeu 1 milímetro. Isso é brincadeira com a palavra de Deus, irmãos. Isso é falta de responsabilidade. A fé verdadeira, ela não foge da Bíblia. A fé verdadeira está baseada na palavra de Deus. Não faz o que a palavra de Deus diz para não fazer. Porque depois, para consertar, meu irmão, a história é outra. Queridos, a gente precisa entender isso, amados. Precisa entender isso. A nossa fé tem que ser baseada naquilo que Deus ensina para nós. Deus nunca vai transgredir as leis que Ele criou, nem por amor a você e nem a mim. Pastor, mas como é que você fala isso? Falo e te provo. Jesus veio, cumpriu a missão, não veio? Tem dúvida que Jesus tinha uma missão? Qual era a missão de Jesus? Pagar o preço por nós, pagar a dívida por nós, queridos. Aquela cruz era nossa. Mas ele veio carregar aquela cruz para pagar a nossa conta, porque a gente não poderia pagar. E quando Jesus chega lá no jardim do Getsêmani, Jesus 3 vezes fala com o Pai: papai, se é possível, passa de mim esse cálice. A coisa vai ser feia. Eu estou sentindo, o negócio vai ser um terror. E na última oração, Jesus diz assim: entretanto, Pai, faz a tua vontade. Jesus não mudou porque era o filho dele. Você acha que Jesus vai consertar as suas burradas que você faz conscientemente por causa de fé? Vai criar juízo, meu irmão, minha irmã. A gente precisa entender a Bíblia. A gente tem que parar de ser criança boba e aprender a entender a palavra de Deus. É por isso que tem tanta gente maluco no meio evangélico. É por isso que tem tanto pastor pilantra explorando gente aí. Porque as pessoas não leem a Bíblia, não entendem a Bíblia e ficam seguindo esses malucos que ficam ensinando besteira. Nós precisamos aprender a Bíblia de maneira correta, irmãos. Entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E compreender que não é tudo espiritual, não. 90% dos meus problemas e dos seus são causados por nós mesmos. Nós fazemos nossas dívidas, nós estragamos a nossa saúde, nós gastamos mal o nosso tempo, nós fazemos coisas erradas e depois queremos que Deus dê jeito nas coisas. Isso não é fé verdadeira. Isso é uma fé sem vergonha. É uma fé que não é bíblica. É uma fé que as pessoas estão pregando por aí para satisfazer o coração e o desejo das pessoas de ouvir bobagem. O que mais as pessoas querem ouvir são bobagens. Agora eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu quero ler para você para encerrar. O primeiro princípio do Evangelho, guarde isso, o primeiro princípio do Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro princípio do Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo. Fé em Jesus é crer em Jesus. Ele é o Senhor
Não somos nós que somos senhores dele. Nós obedecemos a ele. Entenda isso. Fé significa, queridos, confiança. Emuná. Fé. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Não importa se eu não estou enxergando bem hoje, mas eu confio que ele está fazendo o melhor para mim. Se eu não estou enxergando bem, ele tem os motivos dele. Eu não tenho que me revoltar com ele. Se as coisas não estão acontecendo como eu quero, ele tem os motivos dele. Ele é o Senhor e não eu. Entenda isso, querido. Entenda isso, isso é fé. Para com essa idiotice que estão ensinando por aí. Confiança. Confiança na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Queridos, a vontade de Deus para nós é salvação, é a vida eterna, irmãos. A maior promessa da Bíblia é viver com Deus por toda a eternidade. Não é ser rico aqui na terra, não é ter carro, ter mansão, ter dinheiro aqui na terra. A promessa preciosa do Senhor é um dia morar com Ele na eternidade. Essa é a promessa. Os crentes estão vivendo hoje como se a terra nunca fosse acabar e que o céu não importasse chegar. Pelo contrário, nós temos que pedir: Maranata, Senhor, volta logo e acaba com esse lixo, para a gente ir para o lugar celestial. Confiança nele, querido, na vontade dele. Ele tem o melhor para nós. Eu e você não sabemos o que é melhor, mas ele sabe o que é melhor para nós. É confiança em seu modo de fazer as coisas, e confiança na programação dele. A gente quer inverter a programação de Deus, irmãos. Olha, eu vou te falar, tem promessas que Deus fez na minha vida que eu não vi até hoje. Não vi até hoje. Esses dias eu estava com a minha esposa, eu estava lembrando com ela quando eu fui pastor em Volta Redonda. Um pastor foi pregar na igreja, nunca vi aquele cara na minha vida. Mas eu não sei por que motivo, eu convidei, ele pregou na igreja, e depois da pregação ele veio orar comigo e falou assim: pastor, Deus está me mostrando que Deus vai trocar suas roupas. Está havendo um momento meio apertado lá financeiramente. Deus vai trocar suas roupas, Deus vai trocar os seus sapatos, Deus vai trocar a sua história. Olha, Deus vai te honrar, você vai ver. E naquele momento, eu fiquei duvidando. Eu falei: esse cara está doido. O negócio está ruim aqui pra caramba. Esse negócio está bom não. Esses dias atrás eu estava falando com a Sandra. Eu falei assim: Sandra, Deus me fez voltar lá em Volta Redonda. Deus me fez lembrar naquele altar com aquele homem simples me falando isso. E hoje eu olho, eu lembro dele e digo: como Deus cumpriu tudo que Deus falou. Como Deus tem feito coisas, queridos. Deus sabe o melhor para nós. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas, irmãos. Não passa na frente de Deus. Não vou cair não, para ficar cegado. O Senhor está amparando. Eu vou na fé louca agora, o Senhor está amparando. Também não é um tombo muito grande. Mas, olha só, Deus tem o jeito dele fazer as coisas, irmãos. Pastor, então como é que o senhor fecha isso nessa noite? Eu vou fechar com você, com Lázaro. Vamos fechar com Bíblia, vamos fechar com prática. Maria e Marta estavam em casa com Lázaro, uma família que Jesus amava, cara, se tinha uma família que morava no coração de Jesus, era aquela família, irmãos. E Jesus está fazendo a obra. Jesus está 2 dias, está lá em Pérea. Chega a notícia para ele: Lázaro está ruim, mas está ruim mesmo, ó. Lázaro está no CTI, não passa dessa noite, hein? As meninas mandaram chamar o senhor para o senhor ir lá. Jesus olha para ele, para os discípulos, e diz assim: rapaz, eu não posso parar o trabalho. O dia tem 12 horas. E eu tenho que andar enquanto é dia, porque à noite eu tropeço e caio. A gente pode tropeçar e cair. Eu tenho obra para fazer. Vou lá nada. Imagina a cara dos discípulos, hein? De quem levou o recado, hein? Deve ter falado: Jesus, que pastor ruim, de não vem na minha casa, eu estou doente, não vem me visitar. Jesus não está nem aí para mim, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Não se meta na programação de Deus. Não queira fazer agenda para Deus. Não
queira fazer projeto e pôr data e hora para coisa de Deus, porque Deus é que sabe de tudo, é Ele que está no controle, não é você, não sou eu. E Jesus vai lá, quanto tempo que Jesus vai para lá? 4 dias depois, o cara morreu, já está apodrecendo, e Jesus chega lá, Martinha ficou dentro de casa, Maria foi falar com ele e falou, Jesus, se você tivesse aqui, ele não morria, mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele, no juízo final. E Jesus deve ter olhado para ela, deve ter pensado, eu fico imaginando, deve ter olhado assim, eu amo tanto esse pessoal, mas eles não conseguem ver além dos olhos deles, eles não conseguem entender além do natural, eles não conseguem enxergar pela fé verdadeira, eles só conseguem enxergar pela fé circunstancial ao seu redor. Eles não conseguem ter essa fé grandiosa de entender que o papai está no controle. E Jesus diz para ele assim, fica tranquilo, fica tranquilo. E ela deve ter ficado bem aborrecida, né? Bem aborrecida. Chegar ao ponto de dizer que se ele tivesse ali, estava tudo resolvido, mas que ele morreu porque ele não foi. O que ela quis dizer? Ele só morreu porque você não estava aqui, rapaz. Se você tivesse atendido o recado, se você tivesse sido atencioso, pastor, te chamei para ir lá em casa, você não foi, você não sei dos seus problemas, eu não sei da sua motivação, mas você não foi, pastor. Mas se você tivesse ido, a coisa tinha sido diferente. E na hora que agora Jesus vai lá e grita, Lázaro, sai para fora. Hein? Os homens tiraram a pedra e vem Lázaro pulando, todo enrolado. Esse cara, mas deve ter ficado desesperado. Meu Deus do céu! Eu nunca devia ter falado isso com ele. Quem sou eu para falar isso com ele? É assim que a gente age, irmãos. É assim que a gente vive. A gente quer apressar as coisas de Deus. Às vezes Deus está falando com você, dizendo que Ele vai fazer algo grande na tua vida. Que hoje Ele está falando com você, que Ele quer que você tenha uma fé verdadeira. O milagre não chegou, cara. Não mudou nada lá em casa. No meu trabalho não mudou nada. Na igreja não mudou. Eu continuo com problema de saúde. Mas Ele está falando que Ele vai fazer. Não apresse a agenda dele. Não é o tempo. Não é hoje. Pode ser amanhã. Pode ser semana que vem. Ele tem o tempo certo e Ele nunca vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer. Ele nunca vai deixar o que tem que fazer. Agora não apressa a agenda dele não, querido. Não faça como Marta e Maria não, querido. Deixa na mão dele, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha o que diz lá em Timóteo. Mesmo quando você e eu somos infiéis, o que ele faz? Ele permanece fiel. Agora não vai cantar essas músicas chula por aí, não. Que Ele permanece fiel a você e a mim, porque Deus não é fiel nem a mim e a você, porque Ele não tem que jurar nem ser fiel a ninguém menor do que Ele. Ele é fiel à palavra dEle. Isso é exegese, isso é Bíblia, isso é teologia. Ele é fiel à palavra que Ele diz. Isso é teologia. Ele não é fiel a você não, Ele é fiel à palavra que Ele diz. Se Ele falou que vai fazer na tua vida, meu irmão, o diabo não pode impedir, o mundo não pode impedir, as circunstâncias não podem impedir, a morte não pode impedir, o inferno inteiro não pode impedir. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele é fiel à palavra dEle e Ele vai cumprir, no dia, na hora e no ano que Ele quiser. Você só tem que ter fé e acreditar, papai, o Senhor está no controle, não me importa o que está acontecendo, o céu está desabando, estou enxergando nada direito, Senhor, que dor terrível, fui internado, o médico falou que a coisa está ruim, não interessa, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele vai fazer do jeito dEle, no tempo dEle, só você tem que ter fé, a fé verdadeira, a fé bíblica, esperar. E aí dentro da fé entra uma outra compartimentação que não dá para pregar hoje, que se chama esperança. Esperança não é sentar e ficar esperando com paciência uma coisa. Essa esperança na Bíblia aqui não é um verbo, não é o verbo esperar, é um substantivo de saber entender o tempo de Deus em que as coisas irão acontecer. Fé, esperança anda junto. Fé e esperança tem que caminhar junto. Se você desenvolve as duas coisas biblicamente e verdadeiramente, você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Não tenho a menor
dúvida disso nessa noite. E por isso eu quero te convidar a se colocar de pé.